sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Engenharia de Software do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Vamos tratar agora a aula número 6, cujo assunto é Processo de Engenharia de Requisitos e Especificação de Requisitos, ou seja, dentro do processo de Engenharia de Requisitos, nós vamos ter uma visão geral do processo e já começar a tratar uma das atividades desse processo, que é a especificação de requisitos. E na próxima aula a gente trata de outras duas atividades do processo. Bom, começando com uma visão geral do processo de engenharia de requisitos, novamente nós podemos ter diferentes abordagens, diferentes modelos. Aqui é uma visão em espiral, né, do processo de engenharia de requisitos, em que nós temos a elicitação de requisitos nesse lado da espiral, a especificação de requisitos nesse lado e a validação de requisitos desse lado. Então, a ideia é, você elicita requisitos, você especifica requisitos e você valida requisitos. Essa palavra elicitação ela não é muito comum no nosso dia a dia, mas ela basicamente significa descoberta, levantamento. Então, você levanta os requisitos, você descobre os requisitos, você elicita os requisitos, significa você vai lá conversar com o seu cliente, em geral os usuários que representam o cliente, né? E descobre com ele os requisitos do sistema. Isso pode ser de uma forma informal ou mais formal. A partir daquele momento, então, você especifica os requisitos em um documento e aí você valida com ele, você mostra aquele documento para ele, valida para ele dizer, ok, é isso mesmo. E isso é feito em várias etapas, tá? Você começa e aí você vai sempre fazendo isso. Você descobre, coloca num documento, valida. Aí você descobre mais um pouco, coloca num documento e valida. E aí você vai indo até que em algum momento você termina. É claro que quanto mais você vai indo para fora dessa espiral, isso significa que você está evoluindo na especificação dos requisitos. Até que no final você tem o documento de requisitos de sistema completo. Tá? Esse documento de requisitos completo muitas vezes é chamado de especificação de requisitos. Então, o nome especificação de requisitos, ele tanto pode se referir à fase de especificação de requisitos dentro desse ciclo, quanto ao documento final do processo como um todo. Então, vocês têm que cuidar para saber se vocês estão falando sobre um pedaço do processo como um todo, em termos de atividade, ou como o documento final. Aqui está sendo dito documento de requisitos de sistema, como o produto final, mas poderia, então, ser especificação de requisitos. Bom, então, esse documento de requisitos, ou chamado de especificação de requisitos de software, ele é uma declaração oficial do que os desenvolvedores devem implementar. É o documento que diz, desenvolvedores, é isso, implementem, ok? E ele, como eu já havia adiantado em aulas anteriores, ele é considerado essencial em empresas que são contratadas para o desenvolvimento de software, destacando então que em métodos ágeis ele não é considerado um documento oficial e geralmente ele não é usado, ok? Esse documento de requisitos ele tem que focar no que deve ser desenvolvido e não no como, ok? Então, isso quem faz, em geral, é o que a gente chama de o analista de requisitos. O analista de requisitos ele deve se focar, isso é o que tem que ser feito. Como? Não sei. Isso é uma atividade, uma preocupação para os próximos no processo. É claro que o analista de requisitos, talvez ele tenha um perfil um pouquinho mais de desenvolvedor e ele acabe adiantando algumas coisas. Às vezes um analista de requisitos ele é totalmente da área de negócio, então ele não adianta nada. Às vezes ele até tem uma visão tão abstrata que ele dificulta muito a vida do desenvolvedor. Ou seja, essa fronteira é tênue, tá? Quando a gente separa o que do como, nunca a divisão, a fronteira é uma coisa tão clara. Alguns ficam muito no que, outros já ultrapassam um pouco para o como. Isso vai depender muito da organização, de como ela se vê e se organiza. Mas, como uma heurística, isso é o que a gente costuma tratar.
requisitos é o que, projeto e implementação entra no como. Bom, e esse documento de engenharia de requisitos, ele é elaborado para quê? Ele é elaborado porque vai ser usado nas próximas etapas. E ele pode ser usado de diferentes formas, né? O próprio cliente do sistema, que está pedindo o sistema, pode usar. Os gerentes da organização que está desenvolvendo pode usar. Os engenheiros, os desenvolvedores podem usar. Quem vai testar podem usar. Quem vai depois implantar o sistema e dar manutenção pode usar. Cada um usa com objetivos diferentes, mas eles usam. É um sistema, um documento que vai acabar orientando o trabalho de quase todo mundo que vai trabalhar no desenvolvimento do sistema na sequência. Esse documento de requisitos ou essa especificação de requisitos pode ter diferentes formatos, mais ou menos detalhado. Aqui é um exemplo de estrutura que você pode simplificar, você pode detalhar mais, você pode fazer como a sua organização achar melhor, né? Então veja, um exemplo muito básico. Ele chega a sugerir que você faça um prefácio, que você faça uma introdução. Você não quer ser formal dessa forma? Fala, não preciso disso. Um glossário, não preciso disso. Ou, nossa, um glossário é legal, eu sempre sinto falta disso. Eu quero ter o glossário sim, vou fazer o glossário. Enfim, aquela ideia, tá? Às vezes você fala, não, eu já vou começar os requisitos propriamente dito, que é o que me interessa. E aí, ok. E a arquitetura do sistema? Caramba, o professor disse agora que eu não vou entrar no como. E aí já tem que definir a arquitetura já é o como. Bom, aqui está dizendo que é uma visão geral, em alto nível da arquitetura, mostrando a distribuição de funções entre os módulos de sistema. Bom, o que acontece? Às vezes a arquitetura faz parte de um requisito do cliente. O cliente diz, olha, o meu sistema tem que ter arquitetura dessa forma. Se for o caso, tem que aparecer no documento de requisitos. Se não for o caso, se não importa para o cliente, se não importa para o sistema a arquitetura, porque tanto faz, então não tem que entrar mesmo, ok? Mas o sistema tem que necessariamente se integrar com outro sistema. Então, a arquitetura é algo que não pode ficar à decisão completa da equipe de desenvolvimento. Opa, então eu preciso já adiantar alguma coisa aqui. Por mais alto nível que seja, eu preciso já adiantar alguma coisa no documento de requisitos. Tá? E aí, aqui tinha entrado os requisitos do usuário, em algum momento vai entrar os requisitos do sistema, que vai ser a principal parte desse documento. A modelagem pode adiantar, se o sistema vai ter que ter alguma evolução ou não. Vou querer fazer algum apêndice, o índice, enfim, são sugestões. Aqui, aquela questão que a especificação de requisitos pode ser o documento propriamente dito ou a atividade, eu já tinha falado lá atrás. E aí, como que eu escrevo essa especificação de requisitos, o documento? Eu posso ter linguagem natural, né? A ideia que eu tinha adiantado dos requisitos do usuário geralmente é em linguagem natural. Eu posso ter uma linguagem natural, porém estruturada. O que seria uma linguagem natural estruturada? É você fazer em linguagem natural, mas de uma forma organizada. É quase como se vocês estivessem fazendo um algoritmo. Vocês devem ter, obviamente, aprendido a fazer um algoritmo, né? A gente chama aquilo de português estruturado ou inglês estruturado. Então aqui seria muito parecido. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Pode ter um gráfico, você fazer através de um desenho. Um dos exemplos que eu vou mostrar depois para vocês é justamente uma anotação gráfica, que são os diagramas de caso de uso. Inclusive o projeto que vocês vão fazer como o trabalho da disciplina vai ser através de casos de uso. Você pode ter especificações matemáticas para representar os requisitos do sistema, em geral para sistemas críticos. Não lembro se aparece aqui a palavra crítico, mas geralmente são especificações formais, por exemplo, uma máquina de estados finito, ou conjuntos, teoria de conjuntos. O sistema ele é tão crítico que você precisa de matemática para especificar os requisitos dele, ok? Bom, aqui é um requisito usando uma linguagem natural, tá?
provavelmente é um requisito de usuário e não um requisito de sistema. Percebam, é basicamente uma linguagem natural. Aqui já é uma linguagem natural estruturada. Perceba que é quase que um template que você segue. Então, veja, função, calcula dose de insulina. 2 pontos, nível seguro de açúcar. Né? Então, qual é a entrada e a saída? Entrada, leitura atual de açúcar e 2 leituras anteriores. Então, a fonte, saídas, destino, ação, requisitos, pré-condição, pós-condições, efeitos colaterais, nenhum. Enfim, uma descrição, calcula a dose de insulina a ser fornecida quando o nível de açúcar está na zona de segurança entre 3 e 7 unidades. Então percebam que é uma forma de você definir um requisito usando um template, né? Qualquer funcionalidade deveria ser especificada usando esse template, né? Então, o que entra, o que sai, isso aqui já é meio caminho para você projetar o software e depois implementar. Isso é muito útil para aquele analista de sistemas que já tem um perfil de desenvolvimento de software, que já teve uma formação em análise de desenvolvimento de sistemas e não é da área de negócio. Embora alguém da área de negócio ele acaba se adaptando muito bem a esse tipo de linguagem. Vocês também vão usar uma linguagem, um template parecido com esse no projeto da disciplina de vocês. Vocês podem chegar, por exemplo, a ter já na especificação de requisitos alguma coisa como uma tabela desse tipo. Condição, ação. Se o nível de açúcar estiver diminuindo, então faça tal coisa. Se o nível de açúcar estiver estável, faça tal coisa. Porque às vezes isso já vem do cliente. Desse jeito, ele começa a dizer, olha, quando o nível de açúcar está diminuindo, então tal coisa tem que ser feito. Quando o nível de açúcar estiver estável, faça tal coisa. Se o nível de açúcar estiver assim, faça tal coisa. Na verdade, nos 3 situações aqui, você mantém a mesma coisa. Apenas quando você tem uma outra condição aqui, então você vai fazer alguma coisa diferente. Mas, enfim, às vezes o cliente fala para você isso numa entrevista de uma forma informal. E você, com a mente de uma pessoa da área técnica, da área tecnológica, da área de computação, você já pensa de uma forma estruturada. E você monta uma tabela para ele dessa forma, mostra para ele, explica, e ele fala, é isso mesmo. Ou ele pega um erro, ele fala, não, não é isso. Quando isso acontece, na verdade, não é isso a saída, não é isso a ação. É uma forma mais fácil dele perceber que existe um erro do que numa linguagem natural. Até porque numa linguagem natural, eu vou cobrir isso um pouco mais para frente, mas já adiantando, numa linguagem natural você acaba tendo muito mais ambiguidade e dificuldade em entender o que realmente está sendo passado, porque existem diferentes interpretações numa linguagem natural, que se você tiver pelo menos numa linguagem natural estruturada, já facilita você pegar problemas de dupla interpretação, ou seja, de ambiguidades. E isso a gente continua, então, na próxima videoaula. Obrigado.